Então, meu contato com o sindicato foi num estágio que eu fiz na Embrapa, né? Eu fiz ensino médio técnico numa instituição federal, uma escola técnica que virou Cefet e hoje se chama IFSU. E no momento, naquele período, eu era bem despolitizada, assim. Mas sempre tinha esse questionamento de certo ou errado, me preocupava bastante. E no estágio convivi mais com os meninos da Embrapa e isso ficou mais latente. Depois de algumas experiências na faculdade, me levavam mais para perceber um pouco mais. E não tinha nunca participado de nada efetivamente. Em 2011, nós iniciamos uma greve e eu me dispus prontamente a participar do comando de greve e fui para Brasília participar, né? E fiquei lá 15 dias, e até pegamos enchente, estava em Rio do Sul enchente, eu estava mega conectada, nem sabia que estava enchente em Rio do Sul, e eu intensamente vivendo lá. E muito jovem, nova na rede, mas sedenta de defender a rede federal, porque eu tenho um amor enorme, porque eu tenho, desde os meus 15 anos, a minha vida é diariamente estudar, vivenciar a rede federal. Exatamente, foi aquele primeiro momento, aí depois teve a transição, então, de gestão, e eu me disponibilizei com pouca bagagem realmente de leitura política, mas com muita vontade de fazer coisas, de lutar pelo coletivo, que é uma característica bem nata minha. E aí me dispus a compor, junto com outros colegas, a gestão da sessão. A professora lembra quem era o gestor, a gestora anterior do sindicato? Lá quando teve aquele movimento, em 2011? 2011 era a Paula Siviero, aí depois, quando eu assumi na gestão, a Paula era vice, eu pedi para ela que me desse um suporte, e aí vários colegas, alguns que já participavam antes e alguns mais novos, né? Então a gente foi fazendo aos poucos uma transição assim de quem estava compondo a gestão da sessão. E como que foi essa experiência de ser gestora do sindicato bem pouquinho tempo após iniciar a sua carreira como docente? Então, né, dentro da minha imaturidade, sempre fui muito intensa, assim, sem muito pensar, talvez até alguns posicionamentos, sempre muito intensa, e um desconhecimento do histórico, né, que hoje eu vejo, assim, a importância de vocês estarem contarmos um pouco da nossa história, porque é para entender, algumas coisas são difíceis, às vezes, de acontecer, uma mobilização, porque você tem um histórico, né? E aí eu fui muito na vontade de fazer, né? E tentando trazer o pessoal para se movimentar para a luta coletiva. Mas no início foi mais complexo, mas em seguida a gente já teve greve, né? Aí em 2012 tivemos uma greve grande e eu me colocava também como alguém que era bem diretamente atingido em 2012. Embora estava ainda no período de conclusão do doutorado, então foi bastante intenso, e também estava na direção nacional do sindicato. Que eu tenha conhecimento do nosso campus, a gente tinha, antes de mim, o Ricardo Velho, já era membro da direção nacional, de antes, não sei, mas no sindicato foi bem interessante, assim, eu convivi com outras mulheres muito envolvidas, muito enganjadas, algumas com um perfil mais de liderança e outras nem tanto. Então foi bem interessante, assim, no sindicato, embora vivenciei vários momentos bem machistas, assim, até na época do momento do comando de greve, né, porque era uma das poucas mulheres no comando de greve, isso sim. Mas já tinham outras mulheres bem aguerridas e que serviram, e ainda me lembro muito como exemplo de luta coletiva, assim, de envolvidas, já tínhamos, na nacional já tínhamos bastante. Então essa experiência contribuiu muito na tua caminhada sindical, de participar da direção nacional? Eu posso dizer que agora até me arrepiei, porque eu digo que esse período que eu convivi com o sindicato, acho que foi o período que eu mais cresci como pessoa. Eu lembro que eu me sentia um tanto ingênua de leitura de mundo. Embora sempre gostei do assunto política, não convivia, não discutia isso diariamente. E no sindicato foi enorme, assim, o quanto a gente, organizado coletivamente, é grande. Isso me lembra até uma imagem que eu usei quando consegui fazer a minha maior mobilização dentro do sindicato.
que é a ideia de que juntos somos muito fortes. Sim, é que marcou mais a de 2012, que foi bastante intensa, e eu lembro que nós fizemos uma assembleia que eu nunca vi tão cheia, assim. Nós éramos pouco mais de 110 sindicalizados e tínhamos 87, quase 90 sindicalizados na assembleia, numa sexta-feira à tarde. E naquela assembleia a gente conseguiu realmente conduzir para que definíssemos uma data de deflagração da greve. A greve já estava em curso no país e nosso campus não tinha. E nós organizamos, e da forma como ficou, nós organizamos que no primeiro dia após o retorno das férias de julho, nós estaríamos em greve. Isso já se dava mais de 30 dias de uma greve em curso, né? E aí foi uma greve intensa, e ela foi intensa por vários motivos. Um deles é que ela foi puxada muito pela carreira docente, que a gente tinha uma revisão de um artigo ali que falava sobre a progressão D1 para D3. Essa D1, D3, ela gerou muitos processos, um gasto coletivo emocional, assim, e que com a greve isso conseguiu ser construído para que virasse lei e a gente conseguiu rever. E nessa greve também a gente teve muitas ações coletivas, foi muito legal a organização, e mesmo na minha ausência, se eu estava em Brasília, se eu estava em Floripa, o pessoal se organizava coletivamente, se discutia, se lia, se estudava. Foi muito interessante, e o que me marcou bastante, assim, eu estava em Brasília, numa plena, e esse documento chegou no meu e-mail, tá? Era uma moça que teve meu contato, e a gente tem a Lei 12.772, em que se revisou a carreira docente, e para os técnicos a gente teve um ganho que foi bem significativo, que a partir daquele momento, todo técnico que defendesse especialização, mestrado, doutorado, teria o valor proporcional igual, né, que a gente tem lá a percentual, que antes era só, que eu me lembro, para o nível E. Então foi um ganho bem significativo. A gente teve a revisão do D1 para D3, teve o RSC, que surgiu, que é o nosso divisor de águas, né, que é quando a gente surgiu, que eu acho que ele atendeu uma demanda histórica de quem vinha lutando há anos no sindicato, mas criou uma fragilidade da carreira docente em relação ao PCC-TAI. Eu acho que foi uma greve intensa, que teve um apoio enorme dos docentes e realmente enganjados. Teve um bom número de técnicos, mas depois dali, as nossas greves nunca mais foram tão fortes. E tivemos uma fragilização. Então é um momento histórico mesmo, é um marco, né? Essa revisão da carreira que atendeu, porque atendeu muitos jovens que tinham ingressado na rede federal, né? E que esse valor significava financeiramente bastante e nos levou a um certo conforto financeiro, porque criou também a carreira titular, várias pessoas acessaram a carreira, o nível titular na carreira. Então, financeiramente, a gente estava num certo conforto e favoreceu sempre para que os docentes estão numa situação mais confortável, os técnicos não estão bem atendidos, mas se eu estou bem, por que eu vou lutar pelo outro, né? Então foi, eu acho que um primeiro momento que eu vi, assim, nitidamente, uma divisão maior, e desde então a gente tem dificuldade de mobilização para fazer uma greve que atenda a todos. Aquela, então, talvez foi a maior greve em termos de participação no campus? Sim, foi bem, foi bem tranquila, foi bem construída, né? A gente teve um tempo maior e foi mais intensa, assim, de consenso da necessidade da greve, né? Foi para mim que tivemos menos conflitos. Essa pergunta sobre isso, assim, questão de ser mulher, como eu posso dizer assim que eu tenho... deixa eu ver a palavra. Bom, eu tenho um histórico de convívio de familiar, de mulheres muito fortes, né? E aí eu acabo não tendo essa sensibilidade de me sentir muito fragilizada ou um certo embate por ser mulher. E eu tenho realmente uma postura mais... que me coloca assim no sentido de estou num espaço, não me importa quem quer que seja, e aí isso não me incomoda muito, né? Talvez isso não me permita muito enxergar. Mas aqui no campus, como a gente já tinha antes a Paula como coordenadora, e a equipe, os rapazes, meus colegas, Lauri, o João,
ele sempre colocava como éramos uma sessão, uma coordenação da sessão. Eu não estava sozinha, eu nunca me senti sozinha, né? Então isso facilitou muito. Então eu nunca me senti, por ser uma mulher, eu fui atacada ou era mais frágil por isso. Porque talvez eu nunca me senti sozinha. Não porque só eu era capaz ou confiante o suficiente, mas eu sempre tive bem assessorado. E os meninos sempre com muita clareza sobre o porquê estávamos na gestão da sessão. E eu realmente considero assim que é um desafio enorme dentro do nosso sindicato, porque a gente tem uma categoria que é subdividida entre professores e técnicos administrativos. E parece que é missão sempre do sindicato lembrá-los que não existe uma escola sem professores e pessoas que garantem que a escola funcione, né? Porque a escola não é uma sala de aula, não se resume a sala de aula. E até a permanência dos estudantes cada vez está mais dependente do que o aluno vive fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Então, como coordenadora, sempre tentando acalmar os humores dos colegas quando querem a gente se autoflagelar. Porque você tem um direito a mais que eu, o quê? Em vez de a gente se visualizar como uma coisa só e por uma missão única. Porque quando a gente diz que fez uma escolha ser servidor público da educação, a gente tem uma missão única juntos, né? Claro que deveria ser... várias coisas poderiam ser corrigidas e por isso que nós somos sindicato e por isso nos mobilizamos. Mas muitas vezes tem que estar lembrando o colega, ei, você é importante, eu preciso que você pare para mostrar que você é importante e pare para mostrar para o colega que você é importante, né? E aí, porque quando a gente faz greves fragilizadas, isso também nos fragiliza depois, quando acaba a greve. Por quê? Porque parece que você provou para o colega, viu, você não é nada, que você parando não fez diferença para a instituição. A instituição funcionou, mas funcionou mal, né? Mas ela teria sido mais forte a greve se juntos tivéssemos parado, nem que seja um pouco tempo. Então, para mim, a maior dificuldade sempre foi isso, de fazer com que os colegas visualizem qual é o objetivo da luta. Não olhar um para o outro, olhar diretamente na individualidade das diferenças das carreiras. Então, a maior dificuldade é conduzir isso. Teve alguma formação, algo assim da sua gestão que foi bem marcante? Algum debate que aconteceu, alguma assembleia? Teve algo assim que puxando na memória? Então, é que durante as duas gestões ali a gente fez várias coisas, né? A gente não tinha uma sede, a gente passou a ter sede, aí desde instrumentos, equipamentos, a gente tinha só um espacinho que a gente dividia, mas tiveram algumas greves, algumas assembleias mais tensionadas, aí já de conflitos entre pessoas, que faz parte, né? Penso que hoje eu visualizo com muito mais tranquilidade do que vivenciei na época, né? Mas nós tivemos, sim, aí dentro de conflitos internos que foram levados para o sindicato, né? Teve momentos assim. E assembleias em que sempre, na questão de conflito entre gestão do campus e o sindicato, né? De colegas tentando desconstruir o movimento. Isso sempre presente, porque individualmente, interesses particulares, enfim. Junto com os direitos humanos, lá perto do IMA, a gente dividia uma salinha, assim, gerou um conflito porque houve um ruído de informações, porque quando a gente assumiu a sessão, juntos, se nós todos estivéssemos no mesmo ambiente, não tinha lugar para todo mundo sentar. Eu lembro que acho que na época a Emanuele era secretária e ela falou, não, vamos alugar uma sala para nós. E aí o Conselho Fiscal mais apoiou, e a gente construiu, e aí a gente alugou lá na antiga sede, né? Enfim, tivemos uma primeira estrutura com mais ambiente, que dava para fazer assembleia, aí compramos mais equipamentos, o retroprojetor, enfim, tudo para data show, na verdade, para ter estrutura e ter equipamento para fazer uma mobilização na rua. A gente não tinha, começamos aos poucos ter estrutura para poder fazer um ato público, que nem isso nós não tínhamos. Aumentou o número de sindicalizados, porque aumentou o número de servidores, a gente tinha um percentual bem mantido de sindicalizados,
e a gente ofertava, então, tinha as formações, a gente procurou sempre manter. Garantia também, a gente depois passamos a ter estagiário, atendia algumas demandas que a gente não conseguia, então teve um pouco mais de organização, e isso também foi bom para o sindicato, ter essa organização de atendimento, né? Porque senão o sindicato ficava muito, quem era o coordenador e o tesoureiro, mais o tesoureiro, né? E aí mandava um e-mail, falava com a pessoa e só isso, né? Então ficava lá para poder fazer o registro, a direção se reunir, tinha um espaço organizado, registro de documentos, então ficava num espaço único. Esse foi um passo maior que nós demos na época. Teve um marco da gestão também. Porque aqueles mobiliários que a gente tem hoje, inclusive... Até hoje, essa gestão, os computadores, tudo. material. Foi na época, na gestão do João, Lauria ali, tudo. Foi isso, e a gente sempre... Mas sempre foi um objetivo nosso a sede, né? Ter uma sede única, assim, do sindicato, um espaço único de utilização, para ter o espaço de convívio e pela identidade. Eu acho que isso é importante, tanto que defendo isso, que a gente tenha um espaço do encontro marcado. É ali que se constrói aquela história, foi aqui que nós fizemos tais coisas. Acho que é útil. Só tem uma coisa que é bem interessante do nosso histórico. Historicamente, assim, quando eu cheguei no campus, e até pouco tempo, isso antes da pandemia, as nossas assembleias eram meio-dia. A gente tinha 12h15 assembleia. E eram poucas vezes esvaziadas. Nós sempre tínhamos 15, 20 pessoas, pelo menos, para conversar, para se atualizar. E com a pandemia, nós nos distanciamos de uma forma que é muito difícil a comunicação e a articulação, né? Tanto que eu tenho defendido que dentro de cada campus, cada unidade do campus, nós tenhamos um espaço de convívio que seja para isso, né? Então, dentro de construir com as gestões, eu acho que a gente podia fazer isso, ter um espaço de convívio para fazer essas articulações. Porque o que mais tem nos fragilizado é nos comunicarmos. Porque cada um acha que tem informação porque tem acesso à informação. Mas nós não temos tantas informações e nós temos deixado para nos informarmos de uma coisa e não sobre o que é de interesse coletivo. É interessante que a gente depois veio muita questão do virtual também, né? E a minha crítica das reuniões virtuais. Entre várias coisas, tem várias críticas. O trabalho remoto, dependendo do percentual, prejudica, isso é muito bom para o patrão. Tudo isso, eu acho que é só 30 horas. Para mim, o foco tinha que ser só 30 horas. Mais do que isso, nunca mais vamos ser só caquinho. Eu acho que é muito frágil. O sindicato lembra o pronome nós. Quando eu não estou no sindicato, sou eu. Você. O sindicato é quando lembra que temos que nos unir. É a ideia de realmente a organização e a coletividade. Lutar junto. Porque lutar junto. E lutar, para alguns, parece muito, né? Parece exagero. Mas lutar é sobrevivência. E o sindicato lembra isso. Então, acho que o papel realmente do sindicato é lembrar isso. Que só nós fazemos as coisas. Você, eu, é gasto energético enorme, é muito mais difícil. Sozinho é sempre mais difícil. Considerando teu ingresso lá em 2010, agora 15 anos praticamente na instituição, a consciência coletiva foi ampliada, assim? Qual que é a tua percepção? Ou o desafio ainda é grande? Acho que, na verdade, nós perdemos bastante nisso, né? Da ideia do coletivo. A gente tem... Porque a gente perdeu vários espaços de convívio. Nós tínhamos, quando cheguei aqui, tinha uma sala de café. Todo mundo se falava todos os dias. Tinha lá um mural do aniversário de cada um. Então, você cruzava com as pessoas. Em ambientes verticalizados, como nós temos já 2 unidades, principalmente a unidade urbana, fica mais difícil tu ver. Tu nem sabe se o colega tá. Tu vês o carro do colega, se o colega vem de carro. Então, a verticalização prejudica e o espaço de convívio. Se você não convive com as pessoas, você não sabe que a pessoa existe. Você não sabe que existe a função daquela pessoa. Nós mandamos um e-mail para um colega que está na sala ao lado, porque tem que formalizar, tem que ser via e-mail. Então, sem um espaço de convívio, a luta é mais difícil, você não vê, você não se organiza. Eu acho que o ponto-chave está mais nisso. E até uma outra pergunta. A partir da sua vivência lá
na direção nacional. Teve algumas situações que conseguisse trazer de inovação, modificar, em termos de formação, em termos de assembleia, aprendesse outros conhecimentos para ajudar na construção dessa caminhada aqui? Na verdade, o convívio na direção nacional me permitiu enxergar mais o quanto é complexo, e aí faz uma leitura de como se organiza uma Câmara, um Senado, porque o sindicato no nacional, ele nos faz ver realmente o quanto diferente nós somos em Brasil, porque daí nós temos como uma organização de representatividade diferente e leituras diferentes, o que torna mais rico, desafiador, mas rico, porque no sindicato não é tranquilo lá discutir com os colegas, é difícil, é bem difícil, é mais fácil que na sessão, somos menos, né? Então, essa leitura de como organizar frente ao governo, as leituras políticas de cada um, isso reflete lá quando a gente está com os colegas na nacional. Mas a gente aprende, o que eu aprendi muito lá no sindicato nacional é os espaços, a organização de como conduzir o diálogo, como conduzir uma assembleia, como fazer o registro, enfim, mais a questão da ideia de organizar o coletivo. Foi o que eu mais aprendi na nacional. Fora, né, que aí realmente poder ir para uma mesa no MEC, conversar, sentar à frente com o secretário, o ministro da Educação, né? Então, desde o primeiro comando, o comando de greve que eu participei, participar de mesa de negociação, ver como as coisas realmente acontecem, né? Me fez mais me ver como eu sou importante para a luta. Então, estar na direção nacional me fez mais perceber e entender como eu, como pessoa, faço parte do todo, né? Porque ir para lá, estar aqui, sou peça de uma chave que é uma engrenagem. Então, para mim, isso foi mais... Como pessoa, para me perceber no coletivo, foi o maior ganho. Não que eu tenha trazido um ganho em específico para a sessão, acho que mais do que como pessoa. Antes de gravar a mensagem, né, para os sindicalizados, acho que só comentar um pouquinho, te perguntar das greves que tiveram depois que você foi gestora, desses movimentos, como que você acompanhou isso? Como foi a tua participação? Como que você percebeu esses movimentos? Então, eu tenho dificuldades, assim, quando eu estou participando, eu estou lá conduzindo, aquilo é muito mais intenso, né? E aí é um exercício você deixar as pessoas, e é importante a rotatividade, né? Aí, não sei se foi um reflexo, como eu disse, desde 2012, em que a gente teve provocaram-se então fissuras e essa fragilização, né? Mas depois o movimento já não era tão intenso, parecia que a gente não exatamente tinha um propósito, né, coletivo. E aí eu acabei me distanciando um pouco de ações do sindicato e não percebendo tanto intensamente essa necessidade de mobilização, porque não era uma construção, era uma coisa que vinha da direção nacional e a gente tinha que fazer. Não que internamente a gente tivesse mobilizado, conectado para realmente fazer uma greve. Então eu participei menos e isso me gerou algumas frustrações, porque como é que pude, né, participar tão intensamente e depois não estar tão conectada? Mas também são processos individuais, enfim, envolvem, mas participei bem menos. Me desliguei um pouco e deixei acontecer sem jamais boicotar o quê, mas não estava ali exatamente empurrando e motivando a galera da sessão. Então, quando eu entrei aqui, pensei que a história começava a partir do momento que eu cheguei, né? Então, eu não tinha essa leitura de quanto a história já começou antes de eu chegar. E aí, penso que a gente precisa perceber realmente o quanto tem história, como lutas já aconteceram, e perceber que se estamos aqui, se temos direitos já garantidos, é porque muitas pessoas antes de nós já lutaram. E que se essa luta foi possível e se teve ganhos, é porque foram coletivos. Os colegas se organizaram, houve um propósito único e por isso se teve objetivos alcançados. Então, quando falo com vocês, digo para vocês, ser servidor da educação é realmente acreditar que temos uma missão a cumprir.
E que essa missão, para realmente continuar existindo, nós vamos precisar sempre lutar e lutar juntos. E sem o sindicato, somos muito mais frágeis do que já somos sendo um sindicato.